Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor separou para que, juntamente com o pastor Vitor Marquezine, vamos abordar, à luz da Escritura e da legislação, um tema que tem influenciado muito a tua igreja e que causa uma polêmica muito grande e que tem reflexo no mundo espiritual. Peço a tua direção, que o teu Espírito Santo use nossas vidas para que tudo que falarmos aqui seja guiado por Ele. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia! Boa tarde, Doutora boa Marília. noite. Olá, doutor Gelson. Oh, mudamos de lugar hoje por quê? Foi uma sugestão sua, né? Estamos indo para o nosso podcast. É o sétimo? Não lembro. Oitavo. Já é o oitavo? Eu disse a você que iria perder as contas antes de chegarmos no 10º. Já perdi as contas. Isso significa que estamos caminhando bem pela graça do Senhor, né? Porque já estamos no 8º com outro convidado. Esse homem também, como os outros, né? É um homem que eu respeito muito, né? Que eu conheço há muito tempo e que tem uma unção, um dom da palavra, um dom da gestão muito grande. É o pastor Vitor Marquezine. Olá, Obrigado, pastor. obrigado. Bom dia, boa Bom tarde, dia. ou boa noite, ou boa madrugada. Olha, dependendo do horário que estiver nos escutando, né? Exatamente. Estamos gravando pela manhã, então é bom dia. E para os nossos telespectadores, fica aí Bom dia a todos. Não esquecendo de que toda quinta-feira, à meia-noite, na rede SDP TV, esse programa, esse podcast é transmitido. E é bom que o pessoal saiba, né? Depois a gente vai passar as orientações direitinho para o acesso. Certo. Importante. Então, o pastor Vitor Marquezine, ele é presidente da Igreja Batista Vitória em Periperi, Exatamente. juntamente com o co-pastor e meu amigo também, pastor Martinho Teixeira. Exatamente. Fica um abraço pro Martinho. Hoje é aniversário de casamento dele, 16 anos. Tá, hoje vai ser bom. Hoje tem jantar. Tem jantar e culto especial na igreja. Ai, que maravilha. Coisa boa. O pastor é casado. Casado com a Itamara Marquezine há 33 anos já. Temos um casal de filhos, o Vitor Nicolas, 19 anos, e a Paula Marquezine, com 29 anos, casada. A Paula é casada. Paula é casada. É casada, né? 3 anos casada. É. E o Nicolas está lá, nosso farmacêutico, conduzindo a farmácia dele lá. Maravilha. A farmácia é lá em Periperi. Periperi, Nova Vida, farmácia Nova Vida. Né? Então, hoje nós vamos entrar em uma série de assuntos polêmicos, né? São assuntos que fazem parte de uma agenda que nós, como crentes, dizemos que é uma agenda do demônio, né? De Satanás, né? A gente é totalmente contra e a gente precisa se posicionar. Não a minha opinião, não a opinião do pastor Vitor, de Marília, né? Mas o que diz as Escrituras. Né? Sim. Enquanto o mundo diz que é a favor do divórcio, nós acreditamos no casamento. Enquanto Perfeito. o mundo diz que prega a ideologia de gênero, nós acreditamos que os nossos filhos, quando nascem, o Criador já decidiu qual é o sexo dele. E quem os educa somos nós. Né? Glória a Deus. Né? Então, são assuntos que a nossa discussão aqui, eu e Marília, são assuntos que devem ser colocados, não para trazer polêmica, Nem para ofender ninguém. nem para ofender ninguém, mas para demonstrar também a nossa posição. Para dizer, olha, a Igreja de Cristo está aqui, ela é contra isso, eu sou totalmente contra o aborto. Ontem eu estava falando com minha filha, que é médica, ginecologista, né? E
e discutindo algumas questões, né? Aí ela disse, e você vai falar o quê? Eu vou falar que eu sou totalmente contra. Só tem 2 aspectos que eu considero, né, que pode acontecer o aborto. De outra forma, eu sou totalmente contra, né? Então são temas que a gente precisa discutir, Sim. né? Porque vai de encontro à palavra de Deus. E a gente ouve muito isso em igrejas nos Estados Unidos. Eu tenho visto muitas pregações de igreja nos Estados Unidos. Tenho visto muito pouco aqui no Brasil e na Europa. Sim. Né? E eu estou indo para a Europa. Então eu vou ter que enfrentar vou deixar de enfrentar esse problema aqui e vou enfrentar lá. Né? Então a gente precisa se posicionar. Então hoje nós trazemos aqui o pastor Vitor, que tem uma palavra sobre isso, e aí a gente vai começar a falar, né? E nos posicionar, sempre à luz da palavra de Deus. E da lei. E da lei. Isso. Da lei a gente vai fazendo a explanação enquanto o senhor vai falando da palavra. Nós já tínhamos conversado que iríamos iniciar essa série de temas polêmicos, porque quando iniciamos o podcast dizemos assim, não, vamos trazer polêmica. Mas diante do cenário, não vimos outra forma a não ser discutir isso no nosso podcast. Sim. Nosso podcast é um canal que nós temos utilizado para passar conhecimento, né, para os nossos telespectadores, mas também para pregar a palavra do Senhor. Sim, que bom. Então é importante, né? A gente casou a nossa profissão com a nossa crença para que as pessoas tenham conhecimento sobre isso. Então, assim, decidimos que iríamos iniciar e hoje começamos com o aborto. Em relação ao Apocalipse, em breve vamos voltar a esse tema. Deixa ele... Porque a gente prometeu que iríamos fazer uma série de vídeos explicando e em outro momento isso vai acontecer. Então, podem aguardar. Perfeito. Perfeito. É um tema polêmico, realmente, né? E quando eu recebi o convite e o tema, eu ainda sinalizei para o Gelson e conversei com a minha esposa, né? Mas eu aceitei o desafio de bate-pronto porque eu também gosto de me posicionar muito claramente, mas especialmente nas questões mais difíceis. E eu sei que esse é um tipo de espaço hoje muito relevante para a gente poder manifestar as nossas opiniões, os nossos conceitos, né? A gente discutir de forma ampla esses temas difíceis que a gente está vendo. E que bom que vocês vão trazer outros temas para falar sobre as questões que envolvem a nossa sociedade moderna, né? Pós-moderna. E o tema aborto eu acho que é um bom começo, porque a gente vai tratar da vida, né? E a vida é quem dá, é o Criador. Quem tira é o Criador. O homem não pode usurpar esse direito, de forma alguma e em momento algum. Eu tenho aqui uma frase que eu grifei, ó. A morte pode se manifestar em todas as esferas da nossa vida, menos pelo aborto. Então ela pode se manifestar de todas as formas, um acidente, né, uma morte natural, mas nunca pelo aborto. Perfeito. E continuando nessa questão do aborto, quando você pratica, né, o aborto, você está praticando um aborto, você está eliminando uma geração. Você está eliminando um filho, que provavelmente vai ter um filho, que vai ser seu neto. Exatamente. Né? Vai eliminar a possibilidade de ter um bisneto. O aborto, ele não para ali. Isso no mundo material. No mundo material, ele não para ali com essa consequência, né, de eliminar a criança, de eliminar uma geração. Sim. E ainda tem um reflexo, que é o pior, que é o reflexo no mundo espiritual. A gente pode até lembrar aqui a situação de Caim. Né? Caim, quando matou Abel, Deus falou com Caim. Disse, o sangue do teu irmão clama por mim, clama por justiça. Então, no mundo espiritual, o aborto, ele cria um clamor por justiça. Clamor por justiça. Chega ao coração de Deus. Né? Que chega no coração de Deus e vai além do mandamento, não matarás. Sim.
Eu estava ontem refletindo sobre isso, eu digo, puxa, vai além do mandamento matarás. Porque você está tirando algo que Deus, né, colocou, deu o privilégio de colocar no teu ventre, né, e que você simplesmente não deu oportunidade para que esse ser viva. Gerar uma outra pessoa é algo tão divino, tão espetacular, né? É sagrado isso. A sacralidade da vida é tão importante que o aborto, ele vai de encontro a tudo isso, né? Impedindo que essa manifestação da glória de Deus aconteça. O que você fala, já, eu quero aproveitar e ler aqui Lucas, acho que é um texto que vai manifestar bem tudo isso que você está falando. Lucas primeiro fala do nascimento de Jesus, que ele é predito. Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então, você falou de geração, interromper uma geração, né? Deus estava aqui permitindo que em Jesus se estabelecesse esse novo tempo, a geração, a beleza da graça que ele estaria manifestando sobre a face da terra. E esse cenário aqui permitiria, dentro do panorama que a gente vive hoje, que essa fosse uma das que facilmente abortasse, né? Porque ele era filho de quem? Né? De um possível adultério. Como é que Maria ia provar que não adulterou com alguém? Isso. E naquele contexto, né? Naquela época. Exatamente. O cenário seria perfeito. Mas aqui começa a se revelar o que Deus faz, como Deus permite que uma criança seja gerada no ventre de alguém. Maria é um grande exemplo para as mulheres. Eu quero aproveitar para dizer que, assim como você manifestou a sua posição, a minha também é essa. Eu sou totalmente contra o aborto. Recentemente estávamos ensinando na nossa igreja e eu fiz questão de pontuar para minhas ovelhas, para a nossa igreja, que a gente precisa declarar que nós somos contra o aborto. Qualquer discussão posterior, a gente vai saber tratar desse assunto, das suas nuances, né? Mas nós somos contra, nós temos que defender a vida. E aqui, esses aspectos são tratados de forma muito bela, né? Isso aqui não é filosofia, não é religião, isso aqui é a realidade de como Deus concede no ventre a mulher reproduzir, gerar uma outra pessoa, dar descendência a todas as pessoas. E é importante salientar também, já, doutora Marília, que a gente está numa cultura em que parece que as mulheres não querem mais gerar filhos. Isso. Mas ainda existem culturas no nosso planeta, né, especialmente na Europa, de pessoas que geram filhos e não abortam, fazem questão de ter mais de 5 filhos. Hoje a Europa está povoada por muçulmanos. Os europeus não querem gerar filhos, eles estão com um problema, mas os muçulmanos, quando vão para lá na sua diáspora, eles geram filhos e eles hoje têm descendência para isso, para ocupar esses espaços. Já os europeus não têm descendência. A gente precisa pensar muito nisso. Por que Deus permite que venha a nós um filho e por que não devemos abortá-lo, né? Então a Bíblia é clara aqui nesse texto, apesar de não falar em nenhum lugar muito claramente, a não ser na lei de Moisés, ele diz que aquele que abortasse seria punido, mas a Bíblia fala sobre vida, muito mais importante. E o senhor citou aí Jesus, e é interessante falar que existia um propósito, mas Jesus nasceu porque ele tinha um propósito. O propósito de Jesus qual era? Morrer na cruz por nossos pecados. Derramamento de sangue, o único sangue que é permitido, né, ser derramado para perdoar os nossos pecados é o sangue de Jesus, né? Então, aí que a gente é totalmente desfavorável, né? Eu poderia ser essa palavra? Sim. Desfavorável. Sim.
Sim. ao contra o aborto. O que eu observo muitas vezes, e como mulher, e conhecendo outras mulheres, outras histórias, eu posso falar isso, assim, com um certo conhecimento de que muitas mulheres tomam essa atitude de abortar uma criança num ato de desespero. Muitas vezes essas mulheres não querem, mas por toda uma questão que engloba a maternidade, elas acabam tomando essa decisão. Tem situações assim que eu já conversei com várias pessoas de que engravidaram em situações totalmente desfavoráveis, e às vezes eu pergunto assim, você pensou em abortar? E a pessoa disse assim, pensei. Mas aí, eu disse, e hoje o que é que você pensa sobre isso? Eu faria a maior besteira. Porque naquele momento que se descobre a gravidez, a gente toma um baque, né? A mulher toma um baque, principalmente depender da situação, do contexto que ela está inserida. E aí, depois, com o passar do tempo, as coisas vão se encaixando, vão se organizando. Então, somos contra, realmente, mas precisamos também pensar que isso que é um ato de desespero e que precisa ser refletido e que precisa existir um amparo. A gente também depois vai entrar nessas questões sociais que influencia bastante, porque a maioria das pessoas, quando as mulheres, né, que decidem abortar, geralmente é por uma questão econômica ou por uma questão da paternidade. Então isso também precisa ser discutido, né? Porque somos contra o aborto, ok. Mas o que é que também pode ser feito para evitar esse tipo de situação? Porque, assim, em todo o tempo, independente... No Brasil é crime o aborto. E as mulheres não abortam? Elas abortam. Por enquanto, né? Isso, por enquanto é crime. Mas o que eu estou dizendo é que sempre existiu, independente de ser crime ou não. E o porquê? Isso precisa ser tratado. A igreja tem um papel muito grande nessa questão da fornicação, do casamento, do adultério, porque a igreja, quando ela trabalha em cima disso, tratando esses pecados, então isso é uma forma de amenizar, porque se não existe adultério, ou se diminui o adultério, a fornicação, a questão do casamento em si, já diminui o índice de aborto, porque tem mulheres que engravidam de homens que elas não sabem nem quem são. Sim. É isso? A questão social também está muito, muito ligada nisso. Então, eu acho que também precisamos nos posicionar contra essa agenda e tantas outras têm invadido as igrejas de uma forma espantosa. Sim. E precisamos colocar o pé e nos posicionar, porque a igreja é contra, isso precisa ser respeitado pelas pessoas, né? Sim. Eu costumo dizer, que existe até uma frase, eu costumo dizer o seguinte: respeita o que a nossa crença, respeita aquilo que a gente crê, e a gente respeita o que você entende, a sua opinião, mas respeita a igreja. Essa agenda tem invadido as igrejas. Eu soube até de situações, eu acho que foi até nos Estados Unidos, de feministas que invadiram um culto para poder pregar a favor do aborto. Não. Então, é muito complicado. Os avanços nessa discussão, né, e nessa tentativa de abortar o nosso posicionamento. Isso. É difícil. Eu gostaria de dizer para as pessoas que estão nos vendo, né, especialmente as mulheres, não abortem. Não abortem. Não abortem o projeto de Deus na sua vida. Não abortem o plano de Deus no seu ventre, porque Deus tem algo grande para fazer. É importante a gente salientar, porque às vezes a gente fala assim, eu sou contra, parece que é um posicionamento estritamente ser contrário a algo que talvez seja até bom para a sociedade. Não é isso. A gente está se posicionando com essa palavra, mas é mais para marcar uma posição de que as pessoas possam ouvir de que há jeito para isso não acontecer. Exato. Isso não acontecer. Porque você destacou por que essas coisas acontecem. Né? Quais são as circunstâncias. Mas antes de pensar nisso, a gente tem que entender do valor da vida. É uma outra discussão que ocorre. Né? A vida na concepção, não a vida na concepção. E aí eu quero fazer uma pergunta retórica para todos nós aqui. Você gostaria que alguém determinasse que você não poderia nascer? Porque nós já nascemos, mas se nós tivéssemos hoje o poder de dizer, olha, eu gostaria que alguém decidisse por mim que eu não poderia nascer. Alguém poderia abortar quando eu quisesse. Isso.
nós seríamos potencialmente abortados. Isso. É o que a gente está tentando fazer. Né? Impedir que a vida de alguém, que alguém venha a existir de forma muito fácil, gerando uma lei que vai abrir espaço para qualquer pessoa fazer quando quiser. Impedir que alguém possa vir a ser um advogado, um pastor, um psicanalista ou qualquer outra coisa que é importante na face da Terra. E a gente realmente determinar o futuro do outro só porque a gente quer impedir que a vida seja desenvolvida. Sendo que isso poderia ter sido evitado. Bastante. A beleza de uma gestação, né, de vir um filho, a gente tem que pensar muito bem. As gravidezes indesejadas, a gente vai falar como se fosse questões sociais, vamos falar sobre isso. Mas as pessoas pensarem, né, quando vão gerar um filho, né, uma filha, o que isso representa. Eu tenho aqui uma pesquisa que mostra que 75% das mulheres entrevistadas já praticaram o aborto uma vez, né? 21% 2 ou mais vezes e 4% não se posicionaram, né? Em relação à idade, de 12 a 14 anos, 6%, né? Sou uma menina, uma criança, né? Sim. Não era nem para ter engravidado. Né? De 15 a 19, 46%. De 20 a 29, 32%. E de 30 a 39 anos, 7%. Né? Então, é uma pesquisa, principalmente nessa primeira fase, de 12 a 14 anos. Aí entra toda essa questão social. Que né? muitas vezes aí é decorrência de estupro. Não é nem por uma gravidez indesejada, assim, que foi porque ela quis. Tem questões de estupro. Tem isso também influenciado, né? E tem também essa questão do homem, né? Não ter condições de arcar com aquela criança, e aí entra naquele processo, né? De que pratica o aborto para evitar, né, uma futura consequência e não vê no mundo, porque eu sempre estou focando nessa questão, o mundo espiritual, né? O homem geralmente, quando autoriza o aborto, ele autoriza para o primogênito. E o primogênito na Bíblia é verdade, tem um peso muito grande, muito grande. Então ele perde, né? O homem, quando autoriza o aborto do primogênito dele. E é o que a Bíblia diz, Gelson, que o homem se une à mulher e eles dois se tornam uma só carne, né? Aquele filho representa exatamente a união. Eles são a criança vai ter as características do pai e da mãe, numa só carne, numa só pessoa. Isso é profundo o que você está falando, dessa primogenitura. Deus colocou ali toda a benevolência, toda a bênção, e as pessoas estão realmente impedindo que isso possa ser gerado na sua vida e frutificar posteriormente. Isso espiritualmente no mundo gera essa desagregação, essa instabilidade que nós estamos vendo, fruto disso, porque as pessoas não atentam para essa questão que não é só espiritual. Ela é um fato que se concretiza no dia a dia. A primogenitura é concretude. A própria legislação fala, inclusive, de filhos que vão cuidar de pais idosos, né? Aí parece que eles tratam do último, do caçula. Então veja como isso é importante. O primogênito tem mais direito, o caçula vai ter obrigações. É fundamental isso, para que as pessoas entendam esse posicionamento que a gente está colocando aqui. Eu queria colocar uma terceira questão. Você falou do estupro e já se falou do homem não querer assumir o filho. Hoje, talvez, a gente possa inserir um terceiro fator. As meninas já não estão sendo tão estupradas assim. Eu não estou dizendo que o estupro não exista, mas elas estão sendo estimuladas a ter sexo macio. Sim, verdade. Então não há o estupro, há eles fazem sexo consensual, os jovens, muito mais cedo. É verdade. E eles não estão preocupados em usar preservativo. Né? A gente vê as músicas como estimulam a sensualidade, a sexualidade. Então eles estão tendo relações sexuais muito mais cedo. E vão gerar filhos, consequentemente. Então, muitos desses que estão sendo abortados são por convicção. Isso. E uma outra questão, pastor, que eu gostaria de pontuar é, além de todo o arcabouço que gera em cima do aborto, a questão da banalização do aborto. A partir do momento que isso descriminaliza,
se torna uma banalização. Porque muitas mulheres têm medo, claro, por tudo que gera no corpo, pela saúde, pelos riscos à saúde e psicológica também, que geram danos. Mas vai chegar um momento, se isso for descriminalizado, for tudo ok, isso vai banalizar. Porque cada dia que passa, essas meninas de 12, 13, 14 anos estão sendo estimuladas mais cedo a ter relações sexuais, essa mesma geração acha super normal abortar. Então, eu não preciso me preservar, não preciso usar nenhum método contraceptivo. Eu engravidei. Não, vou tentar tenho uma saída aqui. fácil, né? Uma saída não. Poxa, não queria, mas engravidei, aborto. Não queria, engravidei, aborto. Outra questão, por isso que eu bato muito no fator social. Porque para a gente dizer que é contra, tudo bem, mas para aquela mulher que está passando por aquela situação de querer abortar, precisa se saber o motivo, precisa se trabalhar em cima disso para poder a gente conseguir minimizar esses índices. Porque a sociedade e os movimentos estão aí, discutindo a favor no mundo todo. Então a igreja precisa trabalhar em cima disso também. E o governo deveria trabalhar. Claro. Porque é muito mais fácil eu descriminalizar o aborto, implantar esse procedimento no SUS e tá tudo certo. E por que a gente não vai trabalhar nos fatores sociais? Por que a gente não vai trabalhar de uma forma mais firme em relação aos métodos contraceptivos? Por que a gente vai trabalhar de uma forma mais firme e não estimular essas meninas a terem relações sexuais? Porque são crianças. É isso que eu iria falar. Eu iria ser mais radical. Quer dizer, não dizer qual o método que ela poderia estar usando. É dizer que o sexo, perante a Bíblia, ele é proibido. Exatamente. Né? Então, assim... Precisa há um tempo para isso acontecer. Há um tempo para isso acontecer. Até por causa da consequência. Né? O filho é uma consequência a ser planejada. Isso. Porque eu estou falando para quem é cristão, que não pode, é só após o casamento. Mas eu estou falando por cristão. Não tô... Isso. Mas o sexo após o casamento não é para cristão. Não é só para cristão. As pessoas precisam entender isso. Eu não estou querendo ser... Eu estou querendo ser o mais social possível, sociológico possível, se essa é a linguagem, para que as pessoas entendam. Eu não gostaria de ter maculado a imagem, como eu vejo as pessoas falar de religiosidade, conferindo à igreja um posicionamento ruim. Eu sou um pastor de comunidade, como o Gelson falou. Eu sou muito atuante na comunidade. Acho que a igreja tem um papel muito relevante. O pastor tem um papel muito relevante. E a gente tem que cooperar com essa sociedade, né? As pessoas precisam entender que o que está por trás disso não é simplesmente a necessidade da adolescente, do adolescente, do jovem, da mulher mais madura, que você viu na pesquisa também que aborta. Não é só isso, não. Há uma cultura da morte. Há uma cultura da morte sendo estabelecida quando você fala de governo, de leis. Por que essas pessoas estão estimulando? A gente viu agora que a ministra Rosa Weber, a presidente do Supremo, colocou em pauta a descriminalização do aborto. Contrariando, eu vou dizer aqui o meu posicionamento, um princípio, ela vai aposentar agora. Não seria bom ela fazer isso. Ela vai aposentar. Dizem até que ela vai antecipar o voto para poder deixar marcado na história que ela votou, como ela votou. Então você vê que é uma precipitação. Você espera que ministros de uma corte no mais alto nível sejam pessoas mais preparadas para tratar temas como esse, como esperam da gente aqui, na opinião de advogados, de pastores, de pessoas que pensam. Então, o que está por trás disso? É uma cultura da morte. E não é só o aborto. Vocês vão tratar de temas importantes, vocês vão tratar da eutanásia, a questão do suicídio, são questões importantes. Na nossa cidade, a prefeitura já está botando barreiras nos viadutos, né? Bem mais altos, para as pessoas não poderem se jogar. Então, é uma cultura, e você precisa saber disso, você que está ouvindo esse programa, é uma cultura da morte. Pessoas têm interesse de que isso aconteça, flexibilizando isso e impedindo, como o Gelson colocou bem, essas questões da hereditariedade, da bênção, da criação do fruto, né? A primogenitura, impedindo que você desfrute disso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ainda há tempo, mas as pessoas precisam saber que existem interesses por trás. Se nós temos interesse de preservar a vida, de que não haja o aborto, quem quer liberar o aborto tem interesses também por trás. Então é uma cultura, essa cultura pós-moderna, essa cultura progressista,
ela tem uma agenda a ser estabelecida. E o aborto é uma agenda. Isso não vem da agora. Isso já vem de alguns séculos aí, sendo construído para quando chegar nesse tempo, você exatamente gerar nos jovens esse tipo de liberdade e de libertinagem e falta de compromisso com eles mesmos e com a vida. Então, o homem está adorando mais a ele, essa é uma linguagem estritamente pastoral, né? Mas é ser antropocêntrico. O homem está pensando só nele. E nele enquanto ele vive, enquanto ele experimenta, né? E aí ele começa a ser hedonista também, porque ele quer experimentar, ele quer ter o prazer dele, quer ter a satisfação dele. Então, se alguém se insere na minha vida, no meu útero, na minha relação, eu tenho que tirar. É descartável. Descartar. E é só um exemplo, o filho que está no ventre. Porque se o pai se coloca contra, também se tira o pai. Se o amigo se coloca contra, se tira o amigo, se mata. Então, se a companheira, se coloca contra, se mata a companheira. Se a companheira engravida, ela vai interromper no caso do homem, e esse é um fato, né? O homem quer bater nessa mulher, ele quer que ela tire a força. A maioria das mulheres que você falou, que fizeram, se a gente fazer uma pesquisa um pouco mais cuidadosa, ela vai dizer que não queria fazer isso. Exatamente. Ela sente essa beleza da gestação, né? Apesar de que também essa cultura tenta tirar da mulher o prazer de ser mãe, né? Então é uma cultura da morte que está sendo estabelecida. Exatamente. Ouvindo assim o pastor falando, né? Falando, essa semana eu tenho escutado muito falar sobre o aborto. Ontem eu estava vendo um filósofo, ele colocou uma mesa em uma praça, né? E estava entrevistando pessoas. Ele dizendo, olha, eu já fui a favor, sim, hoje eu sou contra. Sim. Inclusive já escrevi 2 livros. Sim. E eu preciso que você me convença ao contrário. Sim. Aí ele ouviu a médica, ele ouviu uma socióloga, ele ouviu uma cristã, né? Ouviu uma dos movimentos feministas, Sim. né? E cada um com seus argumentos, né? E você ainda não conseguiu me convencer, né? Aí teve uma que perguntou, mas para você, quando é que começa a vida? Aí ele falou, como eu disse, como eu penso e como eu disse ontem para minha filha, que ela disse, eu nem vou entrar nessa questão. Eu disse, a vida começa na concepção. Quando o espermatozoide encontra o óvulo, para mim já começa a vida. E eu ouvi isso de alguém, e eu concordo. A partir do momento que você tem relação sexual, eu não vou entrar nem em outras questões, que você tem relação sexual sem nenhum método contraceptivo, você está assumindo esse risco de engravidar. Então, se você está assumindo, é a questão da banalização, quer dizer, então, que eu assumo o risco de engravidar e depois eu vou e aborto, é assim? É descartável? Então, a vida começa na concepção, ok. E a partir do momento que eu decido, eu tenho que assumir as consequências daquilo. E aí, quando existe, do meu ponto de vista, quando existe a concepção, acaba o direito da mulher sobre aquele corpo. É outro corpo. Para mim, discussão interessante, né? Para mim, se desenvolve nesse tema. Para mim já não é mais o corpo somente da mulher, são 2 corpos, né? Então, e ela não tem direito sobre aquele corpo. E aí já começou lá atrás aquela questão, não, vamos legalizar o aborto aquele cometido através do estupro. Aí não, é só através do estupro. Tudo bem. Aí passou. Agora já está querendo legalizar totalmente. Né? As coisas começam de uma maneira bem sutil. Exatamente. Né? Bem sutil em todas as... O pastor falou que começou lá de trás e está sendo implementado. E aí, daqui a pouco está tudo banalizado. Está tudo legalizado. Então, o nosso papel aqui é chamar a atenção das pessoas para que isso não aconteça. Ir para frente do STF, se posicionar, dizer, olha, eu sou contra o aborto,
Eu só sou a favor quando ele coloca em risco a mãe, a vida da mãe, porque até uma questão social, geralmente essa mulher é casada, tem filhos, tem uma família, então entre ela, né, e um bebê. E os médicos são preparados para isso, Gelson, para tomar essa decisão quando há isso. Né? Não, minha filha falou, meu pai, existe todo um contexto para o médico chegar, tem um psicólogo, tem assistente social, tem tudo isso, então existe uma junta para dizer, olha, corre risco a vida da mãe, então nós vamos escolher a mãe. Exatamente. Por toda essa conjuntura. Sim. E a outra questão que eu sou favorável é quando aquela criança que possui uma doença rara, né, principalmente que já nasce morta. Né? Então, nesse contexto, eu sou favorável. O resto, não sou favorável. Nem pelo estupro. Não sou. Por quê? Primeiro, ontem, eu volto a falar o que eu conversei ontem com minha filha. Ela disse que para fazer o aborto de um estupro, a pessoa só precisa chegar lá e declarar que foi estuprada. Que antigamente tinha na lei dizendo que você tinha que passar pela delegacia e fazer uma ocorrência. E aí ter pelo menos uma investigação preliminar. Hoje não. Ela só assina uma declaração dizendo que foi estuprada, né? E aí os médicos fazem. Tem médico que se nega. Mas a grande maioria faz. Então eu não posso ser. Então talvez o problema aí seria a questão do procedimento a ser adotado. Mas mesmo assim, independente do procedimento, eu não sou favorável ao aborto pelo estupro. E aí que entra a importância da igreja. A igreja está preparada, os pastores, e aqui eu quero fazer uma defesa, né, da importância da igreja e dos pastores para tratar de temas e de momentos como esse na vida da pessoa. A igreja não está de olhos fechados e não radicaliza, porque a igreja vive esses dramas. Então a gente sabe como tratar, como receber uma ovelha que passa por esses dramas, de uma gravidez, de um bebê anacéfalo, né, de uma situação de quem vai sobreviver numa gestação, de um estupro, né, dentro da igreja. A gente sabe o drama que a pessoa vive. Você, mãe de um filho de alguém que eu não conheço, de uma forma, a coisa foi forçada, a gente sabe como tratar desses assuntos de forma espiritual, da parte psicológica da pessoa, o que envolve tudo isso. Então a igreja não está alheia a isso, a essa realidade do que acontece com as pessoas. E a igreja sabe como orientar, como fortalecer isso, especialmente fazendo com que as pessoas entendam de que elas precisam valorizar um pouco mais as suas ações e as suas atitudes. Aí não só quem é vítima, mas quem foi também o estuprador, né? Quando você consegue formar bem o ser humano, dificilmente ele vai ser um estuprador. Porque o estupro não é só aquele que pega no meio da rua e estupra, não. Homens estão forçando mulheres, até um homem casado ele pode estuprar alguém. Sim. A esposa. Inclusive a própria esposa. A própria esposa. O estupro é uma relação forçada. Né? E pode gerar uma criança. Você usou a expressão assim, a relação ao risco de gerar uma criança. Eu gosto de usar as palavras assim um pouco mais para as pessoas entenderem. A possibilidade, não risco, a possibilidade. Eu estou fazendo algo que a minha chance é meio a meio. Não é um risco, aquilo não é só um risco, é uma possibilidade. Eu quero isso, então eu estou disposto a abrir mão desse prazer ou tomar cuidado nesse prazer, nessa relação sexual, já que com esse ato eu posso gerar um filho. E essa outra questão das mulheres, do seu próprio corpo, eu penso que a mulher é dona do próprio corpo. Ela pode começar a tomar atitudes que sejam responsáveis para que quando essa outra pessoa chegue no corpo dela, diga, agora eu sou tão responsável que eu tenho que permitir que essa pessoa nova, né, conclua a sua etapa dentro de mim, porque eu vou cuidar bem do meu corpo. Porque só pensa assim, Gelson e doutora Marília, a respeito, né, de que é meu próprio corpo, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Eu volto a dizer, infelizmente é uma ideia feminista
se implementando no coração e na mente das mulheres, né? De que o seu corpo é a extensão da sua identidade social, que você faz o que quiser com ele. Você maltrata, você choca, você depila, você mutila, você marca com tatuagem, você faz o que você quiser. Mas isso é uma ideia feminista que vem atrapalhando a mulher e fazendo com que ela perca a possibilidade de usar o seu corpo da melhor forma possível. Aí vem uma outra questão bíblica, que a palavra fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Até nessa criança o Espírito Santo já está atuando de forma plena. A gente tem isso em João, né? Exatamente. João, Maria, quando visita, né, a mãe de João, como é o nome? De João Isso. Batista. De João Batista, né? O Espírito Santo, Isabel. né? Isabel. Né? Exato. O Espírito vai usar seu filho aí. Vai usar, É, né? Eles como se reconhecessem, né? Então, exatamente. uma criança já possui o Espírito Santo, né? É isso que eu estou querendo demonstrar nessa questão espiritual. No mundo espiritual, o aborto tem consequências que a gente não consegue imaginar. Mas essa sociedade, ela quer promover, muitas vezes sem entender, um existencialismo ateu. Onde ela vai existir sem a presença de Deus, Gelson. É por isso que a gente não pode se calar. E nesse podcast a gente tem que dizer que Deus tem que continuar presente na nossa vida, na vida das pessoas. Porque, de um modo geral, essa cultura e esses líderes que estão aí, eles já fazem parte de uma cultura que promove o estabelecimento do existencialismo ateu na sociedade. Eu trouxe aqui, você falou de pesquisa, né? Uhum. Na América do Sul, a maioria dos países, né, hoje já tem alguma flexibilização em termos de aborto. Sim. O Brasil, mais 2 ou 3 países, são poucos que ainda mantêm leis que impedem o aborto, né? Só tem um país aqui que faz fronteira conosco que é tudo contra o aborto, nada é possível. Então, esse existencialismo ateu leva as pessoas a afastar Deus de qualquer coisa. Então, tudo que a gente falar aqui, há na mente das pessoas que está sendo preparada para que elas digam, não, eu tenho a possibilidade de agir naquilo que eu quero, naquilo que eu devo fazer, sem considerar Deus, sem considerar essa porção que nós estamos chamando aqui de espiritual, mas faz parte da nossa existência. Nós vivemos de um mundo espiritual. Isso. Não, por isso que eu comentei aquela hora, eu fiz assim, eu tô falando para todo mundo, aí já fez assim, não, eu estou falando para os cristãos. Eu costumo dizer o seguinte, que eu posso estar errada, e o senhor como pastor, por favor, me corrija. Bíblia... Eu também posso te corrigir. Claro que pode, claro. Fique à vontade. Bíblia, os princípios bíblicos somos para nós cristãos. Sim. Então, eu sou mulher, eu tenho que ser contra o aborto. Eu não posso abortar. A Bíblia, se fosse quem não é cristão, nosso telespectador não é cristão, existe o mundo espiritual, existe Deus, existe toda uma influência. Mas esse princípio você não é obrigado, porque você não é cristão, você não se ratificou como cristão. Então, Bíblia é pra gente que é cristão. Então, quais são os temas que na igreja não é possível? Não posso abortar. Então é assim, por isso que eu estou ratificando aqui, e as questões sociais, porque é algo que influencia não só os cristãos. A igreja tem sido bombardeada porque ela se posiciona contra, e aí ela é bombardeada porque ela tem sido um fator determinante, um peso determinante para que esse crime ainda não tenha sido descriminalizado. Uhum. Desculpe a redundância. Mas existe essa lei, né? Existe esse crime e precisa-se também trabalhar nessas questões sociais. Por isso que eu estou batendo nisso. Porque para os cristãos é pecado, não pode. Hoje na sociedade é crime. Daqui uns dias provavelmente não será mais. Porque muito provavelmente, é a tendência. Então, eu falo muito disso, dessas questões sociais, porque a gente também, a intenção é alcançar essas pessoas que não seguem os princípios bíblicos e que não estão nem aí para os princípios bíblicos, pela questão como o senhor está falando, dessa questão da implementação do ateísmo ou não. Isso precisa também ser debatido. E outra questão, mesmo sendo legalizado, o estupro ainda continua sendo pecado. O aborto.
Desculpa, o aborto. Aí, Sim. lendo o Salmo 94, 20. Pode, acaso, associar-te contigo o trono da iniquidade, o que foge ao mal, tendo uma lei por pretexto? Né? Sim. Não, ainda vai continuar Sendo sendo pecado. pecado. Só que hoje a sociedade, muitas pessoas não estão nem aí se é pecado ou não. É. O senhor está entendendo o meu Eu tô ponto de entendendo. vista? As pessoas não estão ligando se é pecado ou não. Eu queria inserir um pouco mais a bondade de Deus, e aí uma linguagem pastoral para as pessoas, para que elas não entendam que a lei bíblica é só para os cristãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tive a oportunidade com um comandante da polícia exercer um trabalho dentro das escolas na nossa região, onde nós alcançávamos por ano 60 mil alunos, pais e os docentes. E eu fui convidado pela Polícia Militar da Bahia. Eu trabalhei 4 anos como capelão na 18ª Companhia. Fui homenageado pela Polícia Militar, como amigo da Polícia Militar por conta disso. E nós levamos para dentro da escola, a polícia levava o trabalho deles e eu levava o trabalho como líder religioso. E nós falávamos sobre princípios eternos. Nós não levávamos uma lei bíblica para cristão. Levávamos princípios eternos para as pessoas, para que elas pudessem resistir ao dia mau e viver melhor. Então, o que está na Bíblia não é uma lei para cristão, é para você também que não é cristão. Nós estamos vivendo uma sociedade judaico-cristã já há muitos séculos e essa natureza está sendo quebrada por causa do existencialismo ateu e outras coisas mais. Mas Deus não está estabelecendo certas coisas para punir simplesmente as pessoas ou para dizer que é pecado puramente. Mas é para permitir que as pessoas vivam bem e melhor. É um princípio eterno. Quem é que quer, de forma muito objetiva, matar o seu próprio filho? Alguém que gera de uma forma bela, planejada, vai abortar o seu filho? Ninguém vai fazer isso. Há um cuidado de Há um Deus cuidado. para Há um implementar cuidado esse de Deus para colocar isso na vida das pessoas. Né? Mas como as pessoas estão sendo levadas a pensar que isso aqui é religiosidade, que isso aqui tem a ver só com os cristãos, a gente acaba desassociando questões que são do dia a dia, até porque por que o aborto está sendo tratado dessa forma, a descriminalização ou não do aborto? Porque é algo que afeta a vida das pessoas, independente de ser bíblico. Independentemente de ser bíblico. É um fato real na vida de alguém, de duas pessoas. A Bíblia é um parâmetro para isso acontecer. E você veja que as pessoas estão tão instáveis que aqui, o que eu separei para compartilhar aqui. O único país ligado aqui à América do Sul e ao Brasil, especialmente, é o Suriname, que é tudo contra o aborto. Mas você vê que o Brasil, Paraguai, Bolívia, Peru e Equador são os únicos países que têm proibições com exceção. A Argentina é legalizado, Guiana Francesa é legalizada e a Guiana já é legalizada aqui. Descriminalizados são Colômbia, Chile, já são descriminalizados o aborto. Né? Mas a gente precisa deixar claro para as pessoas que a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela está oferecendo às pessoas princípios eternos para que elas vivam bem aqui. Sem essa dor que está sendo promovida quando você faz as pessoas experimentar aquilo que elas não foram criadas para experimentar. Essa dor do aborto. A culpa, né? A culpa é a pior coisa que pode existir para alguém. Como é que ele poderia ter vindo, ter feito parte dessa família aqui, né? Então, a Bíblia, ela vai se manifestar, como o Gelson mostrou ali, mostrando que isso é pecado e que independente das leis que o homem crie, vai se tornar um pecado, porque o homem peca contra ele mesmo, ele se fere. Ele não está só pecando contra Deus. E esse é um dos piores pecados, o apóstolo Paulo fala em Coríntios, que é quando o homem machuca o seu próprio corpo. Eu estou mexendo em mim. Paulo fala sobre isso. Deus sente quando a gente fere o nosso corpo. É a pior coisa. A gente tem que pensar como se fosse fazer para o outro, mas quando a gente fere a nós mesmos, achando que nós temos essa independência, a gente machuca a Deus também. Volto a dizer, nós somos templo do Espírito Santo. Quanto mais nós nos machucarmos, mais nós estamos machucando o próprio Deus. Né? E aí a gente entende como Deus se posiciona contra o aborto. Deus é a favor da vida, que a pessoa viva feliz.
que ela programe as coisas para que a bênção de Deus seja plena na sua vida, né? Vários princípios bíblicos, quando você analisa, sempre é pelo cuidado de Deus. Ele não é aquele carrasco que fica assim, não pode, não vai fazer, não pode, é pecado, não. Existe um fundamento, existe um cuidado. Essa questão psicológica mesmo, ela é um problema em mulheres que abortam. Porque isso dura anos, e aí vem a culpa, vem uma série de coisas. Tem situações até que as mulheres, elas perdem o senso, porque é algo que impacta muito negativamente de forma profunda nessas mulheres. Vê aqueles pedaços de criança saindo dentro dela. Eu acho que a própria culpa mesmo, né? Ia depender de como ocorreu o processo, é ainda pior. Exatamente. A discussão agora é até 12 semanas, né? No Supremo Tribunal Federal. E você falava da concepção. Eu queria destacar algo sobre isso, né? Afinal de contas, quando é que a pessoa descobre que está grávida? É 3 meses depois? Não. Eu descobri com 1 mês. Pois é, tem mulheres que começam a passar mal antes de 1 mês. E eu já tinha sinais com 15 dias. 15 dias, então ela já sabe. Você também... Por isso que você é assim tão agitada. Manifesta-se rapidamente. Com 15 dias, já tinha sinais. A gente ia alegar um prazo. Mas quem? Sua mãe ou você? Você. Quando eu engravidei. Sim, então. Minha mãe eu não sei. Eu quando engravidei, com 15 dias eu já desconfiava não, mas quando você descobre, aí você diz, aquilo... Foi isso que eu estava, né? Exatamente. Tava diferente, meu corpo estava diferente, sentindo coisas. Isso. Então, até essa discussão de 3 meses é uma discussão que é só para normatizar alguma coisa, que é uma intenção fora do propósito de Deus, como nós estamos colocando aqui, né? E para macular uma sociedade que poderia estar vivendo de forma muito melhor, porque a gravidez ela é descoberta com 30 dias. Aquelas pessoas vão viver a felicidade e dizer, nós agora vamos ter um filho, já temos um filho, nós somos uma família, né? Você já escolhe o nome. Já escolhe o nome, você começa a preparar todas as coisas. É verdade. Né? Até que chegue o dia que ele saia, vem para fora, né? E se revele como pessoa, com o corpo já preparado para viver essa parte externa aqui. Mas, então, é uma discussão que vai simplesmente querer validar aquilo que está no coração de algumas pessoas que não querem pensar. E aí mais, viu? Muitos desses que estabelecem essas leis, que são leis difíceis de aceitar, né? Eles não colocam isso como uma verdade na sua própria vida, na sua família. Eles querem ter os seus filhos, eles não abortam, eles não matam, eles não usam drogas. Normalmente dizem até que quem trafica droga na sua casa, na sua família não usa droga, é impedido. Então eles não fazem isso, né? Ideologia de gênero, que será o tema, na sua família isso não é permitido. Dificilmente isso vai acontecer, né? E é bom que você observe isso. Faça um levantamento disso que eu estou falando, para você ver como as pessoas que têm o poder de influenciar e de tomar decisões, como são as suas famílias. As grandes famílias que dominam o mundo hoje e que influenciam, elas são famílias. Conservadoras. Super conservadoras. Conservadoras. Elas geram gerações que vão governar depois delas de séculos. Para continuar mantendo o seu governo, o seu domínio, a sua influência, o seu poder, a sua riqueza. São famílias. No meu programa Vamos Morar na Europa dessa semana, a gente vai estar falando sobre o Principado de Mônaco. Sim. São 700 anos de governo da família Grimaldi, atual rei do Principado, né? Então, 700 anos. Isso o quê? Uma família totalmente conservadora. Alinhada, né? Alinhada. E há de quem saia do caminho. Né? Pois é. E existe no YouTube um vídeo que chama Grito Silencioso, onde um médico, usando um ultrassom, filmou, não sei se o termo é esse, filmar, né? Mas demonstrou como é que a criança reage a um aborto. Então, a criança estava toda tentando se defender, toda hora. É horrível o vídeo. Horrível o vídeo, né? Se eu tiver sangue frio,
busque lá que você Eu vai não tenho, ver. não. Né? A criança, pastor... Eu creio que você não tenha passado esse vídeo, porque vai chocar, se fosse possível. Ele se escondia assim, tentava se defender de todas as formas, né? Quando tentavam sugar ele, ou então injetar alguma coisa. Então, poxa, uma vida tentando... Né? Tentando sobreviver. Né? Então, e esse médico, né? É contra. É contra. Né? E ele disse, olha, tá aqui, ó. É uma vida. Tá tentando se defender. E você ainda tá querendo. Sem palavras. O Senhor nos conhece quando nós ainda somos informes, né? Diz o salmista e em Jeremias. Eu até coloquei esse versículo aqui. Eu também. Jeremias 1,5. Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres da madre, eu te santifiquei e te constituí profeta às nações. Então, Deus, quando Ele nos libera para a existência, Ele já tem um plano perfeito sobre as nossas vidas. Eu quero destacar que a gente falou de Jesus, né? Muita gente pode dizer assim, mas eu não sou Jesus, eu não tenho esse plano tão perfeito de Deus sobre a minha vida. Todos nós temos um propósito de Deus tão bonito na nossa vida. Né? Seja em que área nós vamos ocupar, nós vamos atuar, nós temos a nossa importância e relevância. Você tem, nossos filhos terão. Né? A gente precisa se convencer disso. Deus, quando gera, Ele conhece quem nós seremos, seja para governar, seja para servir, né? Seja para conciliar. Todos nós temos um papel, temos uma função muito importante. Aqueles que são mais valentes, aqueles que são menos valentes, aqueles que são mais duros, os que não são tão duros. Todos nós temos uma função social. Eu costumo dizer aos irmãos assim lá na igreja, né? Você não vai colocar alguém para tomar conta de uma entrada, né, da igreja, para uma programação. Alguém que, ouvindo uma recomendação, não seja capaz de cumprir. Olha, só pode entrar aqui se eu autorizar. Você coloca alguém que seja capaz de cumprir aquilo ali. Mas tem gente que não tem capacidade para isso. Se chega lá alguém, vai convencê-lo e vai deixar entrar. Mas tem pessoas que não, que são capazes de cumprir isso. São mais frias. São mais frias nesse sentido, né? Sabem argumentar. Então, assim, Deus preparando cada pessoa com a sua característica, né? Com a sua personalidade, então, e propósito de vida. Então Deus cria cada um de nós com um propósito. Nós precisamos aceitar isso na nossa vida, estar realizado naquilo que nós fazemos. E hoje nós estamos vivendo esse conflito pessoal, esse conflito mental, essa instabilidade que foi gerada em nós, né, para que tudo seja questionável, tudo seja explicável, né? Todo mundo tem uma justificativa. A sociedade líquida, né, que foi estabelecida aí exatamente com essa intenção, para que as pessoas comecem a não dar valor o que é mais sólido. A gente está falando dessas famílias mais ricas, né? A Rothschild, por exemplo, e outras famílias, eles sabem manter as tradições. E nós fomos levados a quebrar toda a tradição. Qual é a tradição da sua família? Né? O que é mais forte na sua família, na tradição da sua família? São pessoas que sempre ajudaram outras, são pessoas que sempre serviram, são pessoas que sempre foram comerciantes de marca naquele lugar. Outra característica é manter a tradição. Isso é importante na nossa vida e isso está sendo quebrado socialmente. E aí você desvincula o ser humano de princípios bíblicos, né? E de chegar a essa beleza daquilo que Deus, para que Deus criou, conhecendo já desde a formação, quando Deus libera lá o espermatozoide e o óvulo, né, para ser fecundado lá, a beleza do que vem de Deus. Eu creio muito na nossa existência fora daqui, na metafísica, né? Eu estou vendo você hoje, mas você existia lá. Sim. No espermatozoide que nem existia no seu pai. Não existia o espermatozoide no seu pai, nem o óvulo em sua mãe. Aí Deus prepara para aquele dia, para aquela relação, aquele espermatozoide, ele é produzido, né, no organismo do seu pai, o óvulo na sua mãe, naquele dia da relação sexual engravida. Então nem existia aquele espermatozoide, existia. Você pode dizer, mas nunca existiu. Mas Deus estava preparando ali. Então a gente não pode desvincular essas coisas. E a Bíblia, cortando o senhor, me perdoe, mas a Bíblia disse, e a Bíblia ainda vai além, dizendo que antes disso
Deus já tinha escrito todos os meus dias. Exatamente. Exatamente. Né? É. Já pensou ele colocar Os pretéritos para o futuro. Já pensou ele colocar uma vírgula na minha história dizendo aborto, Jamais. né? Então, isso Tem o dedo do homem e tem o dedo de Satanás. Você usou essa expressão no começo, na abertura. Você disse, é coisa do diabo. É outra coisa que precisa ficar claro para as pessoas. O diabo tem suas intenções, seus interesses, ainda que você possa não acreditar, mas eu quero lhe dizer que isso está crescendo, viu? A adoração ao diabo, a Satanás, é um outro tema pesado. Achar que as pessoas não são religiosas, não são espirituais, e dizer que nós é que somos religiosos, isso não é verdade. Né? Não é verdade. Isso tem ficado mais evidência há pouco Ficando tempo. evidenciado, né? As pessoas Nas estão redes simplesmente sociais. escolhendo o seu lado e estão servindo ao seu Senhor. Isso é uma ação diabólica. Inclusive, muitos abortos são fruto de oferecimento de sacrifício a Satanás, em culto a Satanás. Recentemente nós tivemos um culto aí que pouca gente entendeu isso, né? Que foi aquele show do Alok em Copacabana, com aquela pirâmide feita de palco lá. Mas enfim, esse é outro assunto. Então, as pessoas têm o seu lado e estão servindo ao seu Senhor. E para ele, o oposto da vida é a morte. E especialmente sacrificar crianças, que são as gerações que poderão, e que está na história assim, é a futura geração que transforma o mundo. É a futura geração que transforma o mundo. Foi o que nossos pais fizeram, foi o que eles lutaram. Né? O que foi que fez de bom para a gente aperfeiçoar, o que foi que houve de ruim para a gente não repetir esse erro. Então são as futuras gerações, que são aqueles que vão exercer o senhorio, o ministério, como nós acabamos de falar aqui, né? Quando Deus planeja isso, estabelece, liberando alguém para vir à existência, né? E as pessoas precisam ficar claro isso. A gente imagina que não. Uma certa vez eu conversando com uma pessoa e evangelizando ela, numa conversa normal, ela disse: o senhor que pensa? O senhor que pensa que a gente não sabe o que está fazendo? Eu parei e pensei, eu disse: poxa, é verdade. A gente está falando com a pessoa imaginando que ela não tem uma vivência espiritual, e ela tem muito mais vivência do que nós imaginamos no dia a dia. Né? Eu creio que o plano de Deus, ele independe da forma com que você foi gerado. Sim. A gente tem vários exemplos. Tem um pastor que eu acompanho ele muito, eu gosto muito dele, né? Inclusive ele é deputado hoje, o pastor Marcos Feliciano. Sim. Né? A história dele, a mãe dele era uma parteira, né, que abortava muito, né? Ela tentou abortar ele várias vezes com agulha de crochê, ele contando a história, né? Então, hoje é um homem de Deus, inclusive lutando, né, lá no Congresso Nacional, né, contra essas agendas. Então, o plano de Deus independe da forma que você foi gerado. Eu não sei até que ponto, né, mas eu já ouvi a história, né, do rei Davi, né, de que o rei Davi, né, ele não era filho de Jessé. Sim. Né? A novela retratou isso. Né? Então, ele é fruto de um estupro. E Deus usou Davi da forma que usou. O homem segundo o coração de Deus. Né? Então, como é que você pode, biblicamente, ser a favor? Quem é que não gostaria de ser o homem segundo o coração de Deus? Né? E Deus ainda busca isso hoje. E Deus ainda busca isso hoje. Deus busca isso hoje. Pessoas que queiram colocar a sua descendência, os seus filhos. Porque está para nascer realmente pessoas importantes, relevantes. Ainda vão nascer pessoas assim. Algumas já nasceram e outras vão nascer. E Deus escolheu para esse tempo que nós estamos vivendo. Deus conta com isso. Com pessoas que não queiram... É o que eu falei do ventre, né? Nas nossas igrejas a gente está vivendo um drama que as mulheres elas estão contaminadas com o progressismo e com o feminismo. As mulheres não querem ter filhos. Eu lembro que sempre colocavam assim,
eu costumo dizer que depois que eu virei mãe, parece que muita coisa muda. Muitas ideias mudam. E antes, assim, a ideia de ser mãe era um horror. Meu Deus, como é que eu vou ser mãe? Eu não vou Para ter você. Isso, mas não era um horror nesse sentido. Um horror, eu fui até... Assim, será que eu vou ter condições? Porque a gente se preocupa muito com o lado profissional, né? Sim. Será que eu vou ter condições? Meu Deus, eu não me formei ainda. Então, isso pra mim era preocupante. E aí, todo mundo diz assim, você vai gastar horrores. Eu disse, meu Deus, eu vou ficar pobre, eu já não tenho Eu já nada. não tenho nada. E Esse aí, ser vai levar tudo mesmo. tudo. E aí você... E outras pessoas me falavam assim, Marília, relaxa, quando a criança nasce, tudo muda, é diferente. Aí hoje, quando eu vejo assim, eu digo, é verdade. Eu me preocupei tanto, adiei tanto, ficava assim, preocupada, e aí? As coisas acontecem. Eu adiei uma coisa que poderia ter vindo antes, então... Existe essa ideia Daqui a pouco o João já vai ter outro irmãozinho. Calma, o João só tem 8 meses. Calma. Mas a ideia de que se colocam nas mulheres, e falo isso com propriedade, é de que sua vida ela vai acabar. Os seus sonhos eles vão acabar. O seu corpo será destruído. Essa beleza do seu corpo não vai existir mais. Isso. Então, são várias questões que envolvem a maternidade que a gente entra em pânico. Não é fácil, realmente, mas não é nada que a gente não consiga dar conta. Aí entra o papel. Claro. Aí entra o Papel do homem, né? Exato. Né? Isso. O homem, olha, pode contar comigo, Isso. estou aqui, né? Então, é toda aquela questão que a gente tá o conversando. senhor... Não, ele lá no Homem Max, Ao máximo. Ao máximo, né? É a mulher única que nós trabalhamos. Tem também agora da É, Mulher é, Única, mulher que é com a única. esposa do senhor? Né? Exatamente. Eu fui no Homem Max já 2 vezes, muito bom, né? Então, são levantadas Isso. essas questões, né? Exato. Então, do homem estar sempre presente, no homem ter Esse papel, né? Eu sou totalmente contra essa agenda feminista, porque se a mulher perceber realmente o que ela está buscando, ela vai se arrepender totalmente. Essa questão da submissão, né? Sim. Veja bem, a mulher é contra, diz, eu ser submissa, mas veja o papel que Deus deu para ela e veja o papel que Deus deu ao homem, né? Deus está dizendo, olha, a mulher vai ser submissa, mas você, homem, vai amar ela como eu amo a minha igreja, a tal ponto de dar a minha vida A sua vida por ela. por A ela. mulher não é cobrado isso pelo homem. né? Ela não precisa dar a vida pelo Né? homem, mas o homem precisa dar a vida por ela. Poxa, você lutar contra isso, para mudar isso, Que vantagem tem? É. Mas sabe qual é o problema? É porque as pessoas só leem uma parte e só vivem uma parte. Que é da submissão. Isso, aí eu me caso com um homem que não vale nada, Mas aí já... né? E aí, como é que eu vou ser submissa? Não, eu tô falando assim, aquilo que o Senhor estabeleceu, aquilo que se estabeleceu para nós que entendemos isso, é maravilhoso. Eu costumo dizer que se eu escolhesse não trabalhar e só ser mãe, minha vida seria muito mais fácil. Ser mãe dona de casa seria muito mais fácil. Eu vivo correndo porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que cuidar de menino. Eu trabalho home office por causa do meu filho, para estar mais próximo, para estar acompanhando. Mas não é fácil, é uma correria. Você acompanha a minha vida, você sabe como é. Então, assim, quando casa, isso é maravilhoso. Só que as feministas não falam sobre isso. Sobre o papel do homem. Só se fala sobre a submissão da mulher. Até porque hoje as mulheres não querem nem mais casar. Mas também hoje, os homens de hoje, realmente... Mas foi o que as feministas conseguiram, né? Destruir a imagem do homem e o próprio conceito do homem, né? O homem hoje ele não tem hombridade, que é o que a gente trabalha no homem ao máximo. O homem não tem hombridade, a ponto dele estar sendo feminilizado. O homem não é homossexual, não precisa chegar a esse extremo, não. O homem está sendo feminilizado, o homem perdeu sua característica de protetor, de provedor, de másculo. O homem não tem mais isso hoje. Então as feministas conseguiram o que elas queriam.
E isso tem a ver com outra questão espiritual, né? Porque o homem, como feito a imagem e semelhança de Deus, Deus quando provê o homem assim, ele provê para que o homem dê essa segurança. E não só à sua casa, à sua família, mas também ao seu país, à sua nação, à sua cidade, né? Imagine homens efeminados na nossa polícia militar. Aqui sem nenhuma crítica ao sentido de ser efeminado ou ser homossexual, mas como você vai ter essa postura para demonstrar firmeza quando você vai combater um crime ou coisa parecida, né? E a gente vê que tudo isso está ligado a essa questão da geração da vida, né? A própria Bíblia fala sobre o vigor, né? É retirado esse vigor, né? Exato. Que geralmente ele é demonstrado na concepção do primogênito. Tem vários versículos na Bíblia onde diz que o teu vigor, né, gerou o teu primogênito. Então, esses movimentos acabam tirando isso, né? Fazendo homens mais fracos, né? E, consequentemente, a gente chega aonde nós estamos. São movimentos, né? Movimentos sociais que as pessoas, e a gente pode depois no outro podcast discutir sobre isso, né? Falar para que as pessoas entendam de onde nasce isso, qual é a intenção disso. Adorar mais a criação do que o Criador, entrar num antropocentrismo liberalista de que o homem, liberal, que o homem pode fazer o que quer, tanto homem quanto mulher, ir para a perversão e para o pecado, o homem desfrutar daquilo porque ele não tem que prestar satisfação a Deus. Deus é um Deus rancoroso, problemático, né? A ponto de chegar no Deus que o homem está preparando para tê-lo, que é aquele Deus que aceita ele do jeito que ele é. Com todas as manchas, com todos os pecados, mas não se preocupa com as consequências. É esse Deus que vai ser adorado pela humanidade, porque ele vai promover uma falsa paz, porque ele vai permitir tudo. Ele só quer governar, que todos estejam debaixo do seu governo, não debaixo das suas bênçãos e dos seus cuidados. Me deixe governar e vocês fiquem livres. Faça o que vocês quiserem. Tá tudo certo. Exato, exatamente. Tá tudo permitido. Mas que fique claro, né, que o aborto é uma escolha que não faz parte dos planos de Deus, não beneficia ninguém em nada, né, que traz dor, sofrimento, e que nós temos que nos posicionar, de fato, de maneira muito clara, especialmente nos nossos dias, de que nós não concordamos com o que está sendo proposto, não iremos aceitar e vamos nos opor isso até quando for possível, enquanto estivermos vivos, eu diria, né, para que a sociedade entenda, especialmente as pessoas que vão viver isso de uma forma mais clara, aqueles que passam por dramas, especialmente do estupro, né? E que há uma opção, e que há uma saída. Como, pastor? Como? Deus vai dar a resposta, Deus vai dar a solução. Isso pode parecer muito distante, metafórico, mas Deus vai dar a provisão. Como você falou da família. Enquanto você não vive a beleza da maternidade, da chegada do filho, você não vê a provisão de Deus. A multiplicação do pão, do recurso, você não percebe isso, você não consegue. Você tem que permitir, né? Toda nova fase da vida, ela traz mistérios, traz insegurança, traz medo, mas quando a gente começa a viver, a gente vê como Deus é poderoso para fazer muito mais e infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, nada de aborto, né? E vamos permitir que a cultura do reino seja ainda experimentada nas nossas vidas e na família. E também eu gostaria de deixar registrado aqui que não só quem pratica, né, o aborto, né, pode ser punido tanto legalmente, né, eu vou ler outro artigo, né, como espiritualmente. Então, se você acompanha alguém, eu vou levar você na clínica para fazer, você também está cometendo. Esse sangue inocente está também sobre sua vida, né? Você que dá dinheiro para a pessoa, né, para a pessoa ir pagar, o sangue também daquele aborto está sobre sua vida. Todo mundo, né, que contribui de forma direta ou indiretamente, não é isso? Você sabia que alguém pretendia ou pretende fazer e você se cala, né?
também esse sangue, né, vai clamar no dia. Então, são vários os contextos onde as pessoas também, mesmo não praticando diretamente, indiretamente estão envolvidas. E a própria legislação também diz isso. Você acompanhar, você... Eu vou dar uma né? olhada. Pode terminar, porque depois eu leio para fechar. Então, isso é uma coisa bem mais profunda, né? Que você não pode, né, dizer, não, eu não fiz o aborto, eu só emprestei o dinheiro, ela vai me devolver. Sim, mas você financiou. Eu ajudei no que ela pediu, acompanhei só. Você queria que eu fizesse o quê? Né? Ó, artigo 124 do Código Penal. Provocar aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe provoque. 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena de reclusão de 3 a 10 anos. O 124 é pena de detenção de 1 a 3 anos. Artigo 126. Provocar aborto com consentimento da gestante. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Forma qualificada. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. E tem a questão também dos fetos anencéfalos. Isso. Que é essa questão da autoridade médica, né, Isso. de praticar. Que aqui até coloca como aborto necessário. Aborto necessário. Né? É uma questão muito, muito delicada, né, que, volto a dizer, a gente precisa se posicionar. Né? Eu não me canso, né, de dizer isso. E principalmente porque o senhor foi um dos poucos que aceitou. Foi? A dificuldade também vai ser grande. Vai. Porque as pessoas não querem se posicionar, as pessoas não querem se envolver, as pessoas hoje já estão com medo. É. A gente estava brincando ali, subindo o elevador, brincando. Eu digo, daqui a pouco já chega aquela ordem lá do STF. Né? Mas você tem que se posicionar. Ou você é ou você não é. É aquela questão que eu te disse. Sim. Se você Sim. é morno ou você é frio. Né? Se não Quente ou for, frio. Vou tarteei na minha boca. né? Eu recentemente participei de um exame de um candidato e que no final eu falei sobre isso. Nós precisamos deixar muito claro quem somos nós e o que nós pensamos, né? A Igreja de Cristo pensa assim. Não tem que deixar dúvida, sombra de dúvida. Nós somos santos. Somos santos. O questionamento que vem depois a gente conversa. Nós somos santos. Nós somos contra a ideologia de gênero? Sim. Nós somos contra o aborto? Sim. Essa é a palavra inicial. E vai ser a palavra final. Todos os desdobramentos advindo disso estão aqui na palavra, serão respondidos pela palavra de Deus. As pessoas vão saber que há uma saída através da palavra de Deus. E que nós somos representantes de Deus aqui na terra para oferecer ao homem o caminho da libertação, o caminho da vida, o caminho da bênção do Senhor. Então, assim, eu me posiciono com muita facilidade e com muita certeza do que eu penso e do que eu fui formado. Eu não tenho dificuldade alguma. Como eu disse a vocês, eu espero que haja a oportunidade de poder fazer isso nos locais mais adequados possível, né? E que ele chegue o mais rápido possível, para que as pessoas entendam que aquilo que nós temos para falar é o melhor. E a igreja foi estabelecida para isso, para dizer às pessoas que quando nós falamos assim, nós somos contra o aborto, é porque nós temos um Deus que oferece a você o melhor para você e para a sua geração. E para que você entenda de que no meio desse caos que está estabelecido, há um lugar que você pode recorrer, para que você aprenda. Isso que você falou, Gelson, as pessoas não sabem. Não sabem à luz da lei, das suas corresponsabilidades.
a lei humana e não sabe as suas corresponsabilidades à luz da lei divina, da lei espiritual, que não é para cristão não é para crente não, é para todos nós. O mundo espiritual está aí. Nós vivemos sob essa, Paulo já disse, principados, potestades, dominadores, fortaleza. O que acontece sobre nós, todos nós. É por isso que nós estamos vivendo as mesmas consequências. Pastores, líderes religiosos, padres, o Papa, todo mundo um dia vai morrer, vai ficar doente. E quando há uma influência espiritual, como o nosso país está vivendo agora, todos sofrem. Então todos precisam lutar em relação a isso. É o que eu falei da religião. E aqui eu vou ser bem breve, já que você disse que podem falar de tudo, né? Quando eu falei de religião, falou-se muito do governo antigo, como era, quem ficava no Palácio do Planalto, que tipo de religião tinha lá dentro, de culto tinha lá dentro. Quando o governo atual entrou, que tipo de religião foi fazer culto lá? É um direito deles. Mas ficou claro, cada um tem sua religião. Dizer que não tem religião é omitir a verdade. Então, se escolheu e se disse assim, esse é meu Senhor. Esse é meu Senhor. Ele vai estar governando agora o país, a cidade. E nós vamos pagar um preço. Por isso que eu oro muito pelo presidente Lula, pelos ministros, como a palavra diz em Romanos, né? Para que a gente tenha dias melhores, para que o Espírito de Deus possa tocar nesses corações e a gente sofra menos, né? A gente tenha mais felicidade e assim a gente possa fazer com que as pessoas conheçam o que de fato é responsabilidade delas. Porque se você tem participação nisso, você também vai pagar o preço espiritual. Deus está vendo. Você se tornou um assassino. É uma palavra dura, mas é. Você deu os meios. É como se fosse planejar o assassinato de alguém, né? É a mesma coisa. Pode parecer exagero, mas não é a mesma coisa. Vai matar quando, como é, em que lugar, vou levar em que carro, vou fazer como, vai pagar o quê. Só muda a figura, né? Alguém que já está há alguns anos na face da terra e alguém que está no útero. Quem vai ser o especialista? A gente precisa deixar as pessoas ter noção disso. Quando elas não têm noção, elas são enganadas. Porque tem alguns casos onde a mulher que pratica, ela responde pelo artigo homicídio 121, né? E não pelo aborto. Sim. Né? Com os países. Não, aqui no Brasil mesmo. Tem casos que o aborto ele é classificado como homicídio. Olha aí. Então, uma pena totalmente diferente. Né? Então, você tem que observar isso. Né? Ontem eu estava vendo... a pessoa disse que eu não faço mais nada, né? Mas esses podcasts, ele tem me colocado no mundo espiritual muito... Que maravilha, glória a Deus. Levado a refletir. Eu não... Especialmente os temas que virou pela frente. Né? Pastor, sinceramente, eu tenho horas que eu até me arrependo, viu? Porque a opressão é muito grande. A gente teve aqui com Jesse e Jane, né? E eu comentando que a mesma opressão que eu sentia quando eu entrava no presídio, né? Para falar do amor de Deus, é a opressão que eu sinto aqui. Né? Marília confessou isso comigo também. A gente conversou sobre isso. Né? Sobre o peso, né, que está vindo sobre a gente depois que a gente fez o primeiro podcast, que a gente falou, um podcast que a gente falou, fez a comparação entre os 10 mandamentos e a legislação brasileira. E assim, é um podcast pequeno, assim, entre aspas, pequeno, que não é tão conhecido, que não está sendo tão divulgado, e mesmo assim a gente tem sentido isso. Né? Então, mas eu estava ouvindo, né, um podcast onde as pessoas estavam contando as experiências, né, de o que aconteceu na vida delas, né, depois que ela praticou o aborto. Uma mulher, uma pastora, juíza, né, dizendo que foi parada quando ela subia no púlpito e uma mãe pedindo oração pelo filho.
que o filho estava em estado terminal no hospital, né? E que os médicos desenganaram ele, né? E aí a mulher contou toda a história da vida. E aí a pastora perguntou: a senhora praticou algum aborto? A mulher não disse nada. A pastora perguntou novamente: a senhora praticou algum aborto? Ela falou nada. A terceira vez ela perguntou: a senhora praticou algum aborto? Ela não respondeu nada. Aí chegou a hora da pastora subir para o púlpito, né, para ministrar. Passado um tempo, ela estava em outra igreja pregando e a mulher levantou e disse: pastora, a senhora lembra de mim? Aí ela disse: não. Eu sou aquela mulher que parou a senhora quando estava subindo, né, no púlpito. Eu pratiquei um aborto, né? Naquela noite eu confessei, né, pedi perdão, senti o perdão de Deus, né? Os médicos foram fazer os exames de meu filho, era tudo negativo, né? Tudo. Hoje meu filho é pai, né? Meu filho está bem de saúde, né? Então aí ela fica contando as experiências que ela tem, porque ela roda o mundo, né, defendendo isso. Então ela tem muita experiência, então tem muitos casos, né? Mas esse me chamou a atenção, né? Então o aborto, ele traz uma consequência espiritual que gera morte, né? Gera doença. Muitas vezes você não sabe por que você está passando por isso, né? Mas é fruto do aborto que foi praticado, né? Uma doença, você enterrando seus filhos, né? Seus filhos não vingam na vida, né? Não vencem na vida. Tudo isso é uma consequência espiritual. Né? É verdade, é verdade. Porque isso parece estar ficando desconhecido no próprio meio cristão, né, nas igrejas, e especialmente fora das igrejas, né? As pessoas se desconectaram de Deus de tal forma que eles não estão percebendo como estão colhendo essas consequências no mundo espiritual, né? A ponto de achar que a lei do homem é superior à lei de Deus. Ele pode estabelecer a lei que ele quiser, mas a lei do homem jamais será superior à lei de Deus. Aliás, nenhuma lei do homem, né? Se o homem tentar quebrar qualquer lei divina que seja estabelecida sobre a face da terra, sobre o mundo, a lei da gravidade, por exemplo, o exemplo mais clássico que a gente dá, não adianta, aquela lei ela vai ser estabelecida. Então, e o homem acaba colhendo isso. E está claro isso, por isso que lá em Josué ele diz, né, em Crônicas, que a gente deve se converter dos maus caminhos. Só quando a gente decide se converter dos maus caminhos é que a gente vê Deus sarar a terra, Deus abençoar de forma diferente. A gente não vê eu não vou chamar de punição, né, mas as tragédias que a gente está vendo acontecer aí aqui no sul do país, né, essas tragédias que houve agora na Líbia e em outros lugares aí, Marrocos. A gente está vendo isso suceder. Isso é em função das constantes ações do homem se afastando de Deus e, no caso do aborto, tendo esse sacrifício, pecando de forma deliberada contra Deus, né? E impedindo que no mundo espiritual a lei de Deus se afirme sobre a vida delas. Não, elas vão quebrando, vão se punindo e sem se reconciliar com Deus, né? Muitas pessoas, se a gente for parar para ver, a gente frequenta a Donep, a gente vê que muitos testemunhos passam por aí. Pessoas que foram conscientizadas desse tipo de fato, né, do aborto, e que tiveram a sua história mudada quando entenderam que estavam abortando o projeto de Deus e aí enterrando aquilo que Deus tinha na sua vida, na vida dos seus filhos, e gerando no mundo espiritual a possibilidade de que demônios, né, principados, como nós falamos, começassem a se estabelecer na sua vida. São brechas que são dadas no mundo espiritual. As pessoas precisam saber disso, que quando ela age dessa forma na vida dela, independente das circunstâncias que a gente pode tratar ou não tratou aqui sobre por que abortar, né? O que as mulheres dizem que deve abortar, mas isso gera no mundo espiritual
algo sobre a vida da própria pessoa, da família. Isso aí traz marcas e consequências que precisam ser quebradas. Estou falando de maldição hereditária, estou falando de consequências de leis espirituais sendo quebradas. A pessoa precisa se conscientizar Se daquele conscientizar daquele pecado. Daquele pecado, porque você vai desenvolvendo isso. Eu tenho sido muito confrontado por Deus, e quando eu digo eu estou sendo muito confrontado é porque isso está vindo à tona. Não sei se vocês vão concordar comigo, falar sobre perdão. Ultimamente muita gente falando sobre perdão. Sempre tem um texto, tem algum vídeo, está vindo muito à tona. E há um ano e pouco atrás alguém me perguntou sobre que eu devia estudar para responder a ela sobre por que Jesus falou para Pedro, né, que perdoar 70 vezes 7, não só 7 vezes. Dá uma explicação. Então, de lá para cá eu tenho mergulhado, tenho passado por situações difíceis que têm exigido de mim o esforço para chegar nesse nível de perdão, mas as pessoas estão sentindo isso, a necessidade de perdoar, porque gera no mundo espiritual muitas coisas, né? E o aborto está lidando com a vida, e a vida que é propriedade de Deus, propriedade de Deus, única e exclusiva de Deus. Só Ele que deu a vida, Ele pode tirar. Entendeu? E quando a gente faz isso por escolha e por pecado, e aí que a gente teria que ter mais 1h30 de podcast, por que as pessoas geram vida de forma errada? Né? Por que as pessoas usam o seu ventre e o seu corpo para poder fazer isso acontecer? É porque elas estão se lançando numa vida feita por escolhas de homens que desde o século XIV, do século XV, vieram implementando uma modernidade intencional para se afastar de Deus. Intencional para se afastar de Deus. Para que o homem moderno, chegasse nesse tempo aqui, o homem moderno não tivesse mais Deus na sua vida. Nada de Deus prevalecesse na vida dele. E nenhum princípio da palavra do Senhor. Pastor, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu ainda tinha mais 2 tópicos para falar, que ia causar muita polêmica. Sítios, também. pelo menos, né? Eu fiquei curioso. Não, teve até uma discussão lá em casa ontem. Era um advogado e uma médica, né? Então, Tem que ter discussão, não tem jeito. sobre o DIU, né? Sim. E sobre a pílula do dia seguinte. Sim. Né? E sobre o DIU, essa mesma pastora que eu falei que é juíza e que contou aquele caso, né? Que ela era favorável, né? Ela mudou de opinião porque uma pessoa levantou o braço no dia que ela estava pregando e falou: eu posso explicar para a senhora como é que funciona? O DIU. Já discutimos isso lá em casa alguns anos atrás. Aí ela disse: pode, claro. Aí ela mudou totalmente. Eu uso o DIU. Fiquei preocupada. Pense, o DIU é um assassino em potencial. Porque o que ela disse? Ela disse que 90% dos espermatozoides são eliminados, mas 10% consegue ultrapassar e ovular. Então, há fecundação. Certo. Aí, quando ele retorna, aí o DIU pega. Entendi. Então, houve um aborto. Entendi. O princípio é esse. Ele não impede a fecundação, ele elimina o fecundado, né? Porque 10% consegue ultrapassar. Né? E a pílula do dia seguinte também, ela né? A gente vai ter que ter outro podcast. Mas, pastor, muito obrigado, certo? Eu sabia que o senhor não iria fugir porque falar sobre polêmica Vai ser 3 horas de podcast. Eu já quero debater aqui o DIU e a pílula do dia seguinte. Porque a pílula do dia seguinte geralmente acontece fora do casamento. Isso é verdade. Né? Geralmente acontece no carnaval, nessas festas. No dia a dia, o Nicolas está lá na farmácia, alguém mais vende pelo dia seguinte. Na rotina. Então,
no casamento geralmente não acontece. Só que aí a gente vai meio que fugir do tema. Porque são desdobramentos de pecados, de atos, né? Mas é o aborto. Vamos gravar outro programa. Parte 2? Parte 2. Seja comigo, então. Né? Por favor. Viu, pastor? Muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus continue usando a vida do Senhor, né? Amém. A vida da família do Senhor, a vida dos filhos do Senhor, né? A vida do pastor Martinho também, que é uma bênção também, é verdade, na vida do Senhor. Sim, eu sei sim. Que é aquele cara que o Senhor pode contar, né? Sem dúvida. Para ele, um abração aí. E quem sabe, né? Um dia a gente. Sim, né? ele que que ele também é muito bom. Muito bom. Tem uma fala, né? Sabe se expressar muito bem, né? Conhecedor da palavra. Né? Então, já está convidado. Vamos procurar um tema bem interessante para que ele venha também. Perfeito. Dessa finura. Né? Tá mais gordinho. Tá mais gordinho? Engordou uns 10 quilos, tá bem. Olha! Tá fortinho. Eu vi as fotos dele junto da mulher, né? Parecendo um filho, né? A mulher não é gorda, não, né? Ele que é pequeno. Entendi. Né? Mas muito obrigado, certo? Que Deus continue abençoando a vida do Senhor. Amém. Né? Assim seja. E vamos encerrar com uma oração do nosso Amém. convidado. Eu quero agradecer a vocês, né? E dizer que quando Deus põe essas coisas diante de mim, eu sei que é desafio dele. Ele não deixa nada chegar até mim. Ele não vem me capacitar para poder realizar, né? Então, por isso que dificilmente eu rejeito, eu nego, especialmente quando é a oportunidade de me posicionar como pastor e como crente. Nós temos experiências pessoais. Então, eu tenho certeza que é a porta que Deus começa a abrir para daqui para frente eu poder falar mais sobre as coisas que são importantes, né, do reino e me manifestar. Eu quero deixar só para a gente orar o texto que está aqui em Salmo 127, 2 e 3, ou melhor, 3 e 4. Salmo 127, 3 e 4 diz assim: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Então, é uma prova da palavra que nós não devemos abrir mão do filho. E o aborto é abrir mão daquilo que Deus dá, né? Da herança do Senhor. Da herança do Senhor. Filho é herança do Senhor. Então, a gente tem que discutir muito mais coisas. Eu diria até que antes de discutir o aborto, que o aborto é a maldade do ser humano sobre o seu próprio ser semelhante. Tem tanta bênção, tanta benevolência de Deus, tanta coisa linda na palavra para a gente entender o que é gerar um filho. Para que uma mulher entenda que ela tem que gerar 1, 2, 3 filhos e não ficar preocupada. É sério. Amém? Amém. Amém. Você vê? E os filhos são isso. Então você que já abortou, está pensando em abortar, não faça isso, porque filho é herança do Senhor, né? E se você estiver precisando de uma palavra, de uma orientação, procure um pastor. O pastor não é bem assim. Procure um pastor que ele vai te aconselhar, ele vai te dizer, vai te ajudar nesse sentido, porque a palavra diz: são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E são flechas, como flecha nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude, primogenitura, no melhor tempo que Deus nos dá, quando nós estamos preparados, porque na velhice eles vão cuidar de nós. Muitos estão aí sem ter quem cuidar deles porque não tiveram filhos. Estão abortando os sonhos de Deus. Esse aborto que nós tratamos aqui é o aborto físico. Mas tem mulheres que estão abortando já no coração, não querem nem usar o seu ventre. Isso é um aborto, né? O feminismo apregou a isso. E aí me veio a lembrança só de uma coisa que eu queria pontuar aqui. Enquanto nós imaginamos que a ideologia de gênero quer impedir que as coisas de Deus se cumpram, não é verdade. Veja que os héteros unidos, eles estão abrindo mão de ser pais. Os homos unidos estão desejando ser pais. Eles não estão abrindo mão dos filhos. Eles não podem nem gerar filhos.
Eles querem ter os filhos, querem ter a família. Uhum. Não, a família tem que ter filho. Não, mas você não pode, dá um jeito. Uma das mulheres gera filho. Né? Os dois homens vão arrumar uma mulher para gerar um filho. Eles cedem o espermatozoide. Mas os héteros estão negando isso, esse direito. Tem que pensar nisso. Eles não estão sendo contra o que Deus preparou para isso, mas estão sendo contra a identidade pessoal. É o que eu falei, né? O antropocentrismo. Tá vendo o que dá chamar convidado inteligente? Já está trazendo outras Já questões. tá me dando nó, né? É. Quando for ideologia de gênero, a gente fala sobre isso. Mas vamos orar. Vamos orar. Já sabe, né? Que provavelmente ele vai ser o convidado. Deus abençoe vocês com esse projeto lindo, Fé e Lei. A igreja está esperando para ouvir isso. É gravado, mas eu vou passar o link pro pessoal. Falei bastante sobre isso. Que Deus abençoe vocês. Gostei muito de estar aqui, especialmente meu amigo Gelson, doutor Gelson. Eu já conheço há algum tempo, sei que é um homem firme também no Senhor e um amigo especial. Contem comigo para qualquer coisa. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar por esse momento tão especial, Senhor. Tão especial. Eu sei que estava na tua agenda, Senhor. Tantas coisas estavam, ó Deus, planejadas para hoje. Tantas coisas chegaram até mim para que eu estivesse em outro lugar hoje, mas o Senhor me permitiu estar aqui com a doutora Marília, Senhor, doutor Gelson, para falar sobre esse tema tão importante, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o doador da vida, que o Senhor é o abençoador, Pai, e que está em suas mãos o poder, Senhor, de gerar filhos e de abençoar uma mulher e um homem, ó Deus, com uma vida. Por isso nós queremos colocar em tuas mãos aqui, Senhor, a honra, a glória e o louvor, e pedir que o Senhor, ó Deus, exerça a tua soberania na face da terra, a tua soberania no nosso país, a tua soberania sobre o Supremo Tribunal Federal do nosso país, que colocou esse tema em discussão, em pauta, Senhor. A ministra Rosa Weber e todos aqueles ministros, ó Deus, que o Senhor vá lá agora e visite cada um deles no seu coração e na sua mente, para que eles entendam, Senhor, ainda que possam desviar-se do caminho, mas que eles entendam que há um Senhor, um Deus criador de todas as coisas, que tem a vida como sagrada, que assim como eles receberam o dom da vida para vir existir e colaborar com o nosso país, eles não podem, ó Deus, ser instrumento nas mãos do diabo, Senhor, do inimigo, para atrapalhar que as pessoas possam gerar filhos, Senhor. Toma em tuas mãos as pessoas que têm sofrido conflitos, Senhor, e que têm, ó Deus, até sido levadas a fazer, ó Deus, o aborto. Pessoas que já estão sofrendo porque abortaram, Senhor, e hoje estão traumatizadas, estão com dores profundas. Que o Senhor tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Sara, Senhor, sara todas as feridas. E possa ensinar essas pessoas a ter santidade, Pai. Como é, ó Deus, estar em santidade. Como elas estão perdendo, ó Deus, muitos privilégios de poder servir ao Senhor à luz da Tua Palavra, colocando os seus princípios eternos nas suas vidas, Senhor. Como seria bom desfrutar de tudo aquilo que precede, Senhor, uma gravidez, tudo aquilo que está dentro da vivência de uma gravidez, aquilo que vem depois, ó Deus, do nascimento de um filho. Permita essas pessoas enxergarem, ó Deus, que a nossa sociedade, o nosso país, ó Deus, possa enxergar isso. Não permita, ó Deus, que esse pecado se estabeleça de forma tão danosa sobre a nossa nação, Senhor. Por isso nós te louvamos por esse momento, e eu me uno aos meus irmãos aqui agora, Senhor, para declarar que o Brasil é do Senhor, que a nossa nação, ó Deus, está em tuas mãos, e que o mal não prevalecerá, não reinará, Senhor. Que nós possamos ser levantados como arautos do Senhor, porta-vozes da tua palavra, Senhor, porta-vozes dessa palavra que é salvação, que é vida, Senhor, e que no nosso país o Senhor reina sobre todos os deuses, sobre todos os senhores. Eu quero abençoar a vida dos teus filhos, abençoar este programa, abençoar a sua profissão, abençoar a sua família, que eles possam ser bem-sucedidos, abençoar a família também do nosso amigo que está aqui na produção, que o Senhor possa fazê-los prosperar abundantemente, Senhor, e que eles tenham certeza de que estão seguros, protegidos pelo Senhor, que nenhuma opressão do inferno e que nenhuma investida do diabo
prevalecerá contra eles nem contra nós. É o que eu declaro agradecido no Senhor nesta manhã, nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.